Olá pessoal, eu sou o professor Antônio de Castro Rodrigues, sou anatomista, mas estou aqui para fazer uma revisão para vocês sobre os vasos que irrigam cabeça e pescoço. Então, irrigação e drenagem. Vamos começar com a irrigação. É claro, todos os vasos que vão para a cabeça e pescoço, o coelho, né, tem sua origem na artéria-mãe, que é a artéria aorta. Vocês se lembram que a artéria aorta tem seu início no ventrículo esquerdo do coração. E os primeiros ramos que ela dá são as artérias coronárias, são para o próprio músculo cardíaco, para o miocárdio. Então, ninguém pode ter uma ideia inocente, né, de que o sangue que circula nas câmaras cardíacas é o responsável por irrigar o coração, por nutrir o músculo cardíaco. Não, o coração é um órgão como outro qualquer, portanto ele tem um aporte sanguíneo, uma irrigação e uma drenagem próprios. Né? Bem, aí essa aorta, na sua convexidade, dá os vasos que vão para a cabeça e pescoço. Do lado, no antímero direito, nós temos a presença de um tronco, o tronco bracocefálico, que vai dar origem à carótida comum direita e à subclávia direita. A carótida comum direita é a artéria responsável por irrigar a cabeça e pescoço. A subclávia vai para o membro superior. Já no antímero esquerdo é diferente. Né? A artéria carótida comum esquerda tem a sua origem diretamente da convexidade da aorta. E a subclávia também, não formando o tronco, como no antímero direito. Isso para provar que nós somos formados, um dos princípios gerais de construção corpórea é a antimeria, onde nós temos um antímero direito e um antímero esquerdo semelhantes, mas não idênticos. Variações mais comuns nessas origens, nós não vamos comentar sobre. Isso é mais para trabalho científico, para cirurgião de tórax, e não para o curso de odontologia não tem tanta importância. Mas gostaria que vocês fixassem bem essa figura. Numa norma lateral direita, nós temos aqui a carótida comum direita, né? E nesse nível, ou seja, na margem superior da cartilagem tireoide, essa artéria carótida comum termina. E ela dá os seus ramos terminais, que são carótida externa e carótida interna. A carótida interna normalmente não dá ramos no pescoço. Ela ascende no pescoço até o canal carótico e adentra o crânio para irrigar o encéfalo. Essa é a função dela. Normalmente ela não dá ramos no pescoço. Já a carótida externa, sim. Essa é a principal responsável por todos os ramos, por todos os vasos que vão nutrir estruturas do pescoço e da cabeça. Mas eu chamo a atenção de vocês para outro vaso importante aqui, ó. A artéria vertebral. Vejam que ela é ramo da subclávia. Né? Ascende, passando pelos forames dos processos transversos das vértebras cervicais e também entra dentro do crânio, onde vai se anastomosar com ramos da carótida interna. Portanto, nós temos dois aportes sanguíneos para o encéfalo. O principal é o carotídeo, ou seja, a artéria carótida interna. E um acessório que é a vertebral. Isso aqui justifica, se não aconteceu com vocês ainda que são da área de saúde, certamente um dia acontecerá num jantar, ou um próprio paciente pode lhe perguntar. Olha, levei meu pai para fazer um ultrassom de pescoço e o médico detectou 90% de obstrução da carótida por uma placa de ateroma, por exemplo. Como é que justifica ele não ter sintoma nenhum? A justificativa está aqui, ó. Certamente essa obstrução foi acontecendo paulatinamente, lentamente ao longo de muitos anos, de tal sorte que a artéria vertebral foi aumentando o seu diâmetro para manter o fluxo contínuo. O que não pode é ter uma queda de volume de sangue para o encéfalo. Se tiver uma queda, aí tem sintomas. Diplopia, vertigem, perda de memória, e vai por aí afora. Tudo aquilo que acontece quando tem alguma situação isquêmica, né, em relação ao encéfalo. Mas, então, seria uma artéria aqui de reserva, vamos dizer assim, de segurança, né, que nós temos para irrigar o encéfalo. Ok? Bem, na divisão da artéria carótida comum em carótida externa e carótida interna, nós temos bem nesse ponto aqui, químio e baroceptores. Ou seja, são estruturas proprioceptivas
que informam o sistema nervoso central sobre a PA, pressão arterial, e sobre a taxa de O2 no sangue. Aí seria o quimioceptor, né? Então, com isso, o sistema nervoso central está constantemente monitorando a nossa pressão arterial e a nossa taxa de O2 no sangue. Se a taxa de O2 cair, o sistema nervoso manda uma ordem para que aumente a frequência respiratória. E assim por diante. Está nessa região aqui, ó, a divisão da carótida comum. Bem, também aqui variações na possibilidade da artéria vertebral. Vejam que 90% ela entra no forame do processo transverso de C6, em 90%, e as outras porcentagens aí possíveis, mas isso também não tem importância para nós. Esse é o polígono cerebral, que já foi chamado de polígono de Willis. Aqui é a carótida interna, aqui são as vertebrais, que vão dar artéria basilar, e ela vai dar ramos que vai se anastomosar com a carótida interna na base do encéfalo. São os dois aportes sanguíneos para o encéfalo. Bem, e essa aqui é a figura para o cirurgião dentista, né? Nós cortamos aqui, seccionamos a carótida interna, ficando só a carótida externa e seus ramos. Então vamos lá. O primeiro ramo que a carótida externa dá é a artéria tireoidea ou tiroídea, tanto faz, superior. O próprio nome está dizendo. Essa artéria vai irrigar a glândula tireoide que está aqui no terço inferior do pescoço. Outro ramo seccionado aqui é a artéria lingual. Também não precisamos nem pensar muito para imaginar o que ela faz, né? Ela vai irrigar a língua. Depois, a artéria facial. É essa que nós estamos vendo aqui. Passa por trás do ângulo da mandíbula e novamente aparece aqui contornando uma margem dura e cortante que é a base da mandíbula. É raro no corpo humano nós termos essa situação. As artérias sempre estão numa posição que dificilmente elas serão lesadas, né? Mas essa situação aqui concorre para que essa artéria possa ser injuriada nessa região por ela contornar uma estrutura rígida, cortante, que é a margem da mandíbula. A artéria facial vai ascender na face, vai dar seus ramos, né? Meridiano, labial inferior, labial superior, zigomático, até chegar a se anastomosar com a artéria angular, na face, no ângulo medial do olho. Bem, a artéria carótida externa continua ascendendo até em nível de colo da mandíbula ela terminar. Aqui, daqui para cima, não tem mais artéria carótida externa. O que nós vamos ter é a artéria temporal superficial e a artéria maxilar. Essa artéria é a artéria do cirurgião dentista. A artéria maxilar está dividida anatomicamente em 3 porções. Essa que está atrás do processo condilar da mandíbula é a primeira porção da artéria maxilar. A que está contida na fossa infratemporal é a segunda porção da artéria maxilar. E aquela que está dentro da fossa pitérico-palatina, a terceira porção da artéria maxilar. Vamos ver o que tem de mais importante em cada porção dessa. Na primeira porção da artéria maxilar, quem é que eu tenho de importante para o cirurgião dentista? A artéria alveolar inferior. É essa artéria aqui que vai irrigar, nutrir os dentes da arcada inferior. Tem um outro ramo importante aqui, mas é muito mais para o neurocirurgião, que é a artéria meningea média. Também é ramo da primeira porção da artéria maxilar. A segunda porção é aquela que está contida na fossa infratemporal. Essa também é chamada de porção muscular. Por quê? Porque ela vai dar ramos para os músculos da mastigação. E a terceira porção é a que está contida na fossa pitérico-palatina. Então vai dar palatina descendente, a infraorbitária, mas ela dá um ramo de extrema importância para o cirurgião dentista, que na verdade é uma continuação dela. Quando ela chega no fundo da fossa, que não está dando para ver aqui, ela vai passar pelo forame esfenopalatino e adentrar a cavidade nasal. E nesse ponto, ela pode ser sede de epistaxe. O que é isso? Rompimento, sangramento nasal. Todo mundo já deve ter experimentado isso um dia, né? Quando se rompe os ramos mais anteriores da cavidade nasal, basta inclinar a cabeça para trás, botar uma água fria, o gelo e tudo bem. Mas quando se rompe a artéria esfenopalatina, que fica lá atrás da cavidade nasal, a hemorragia é intensa e não tem como comprimi-la, né? Nem botando o dedo por dentro do nariz e nem por dentro da boca. Então é uma situação de emergência da odontologia. E sabem onde isso acontece mais? No consultório do dentista. O indivíduo está estressado, com medo, as anestesias não pegam, o cirurgião dá 1, 2, 3, 4 tubetes, 5 tubetes, potencializa e ele faz uma epistaxe de esfenopalatino.
Aí é um caos, né? É sangue para todo lado, cospe sangue, sai sangue intenso pelo nariz, tem que se colocar uma toalha e levar para urgência para poder controlar isso. Chegando lá no hospital, o otorrino vai dizer para ele, ó, se você aparecer aqui de novo, nós vamos te operar, ou seja, nós vamos ligar a artéria esfenopalatina, né? Mas lá ele vai ter todos os instrumentais e condições de conter essa hemorragia. Também ramos que não interessam muito para nós, aqui as relações que a artéria maxilar tem com os nervos, né? Principalmente, evidentemente, a terceira divisão do quinto, que é o nervo mandibular, nós estamos vendo o nervo lingual aqui, o nervo alveolar inferior aqui, o nervo bucal, que vai dar sensibilidade à mucosa da bochecha, e aí está a relação deles. Mas temos muito mais estruturas contidas nessa fossa infratemporal. Aqui está mostrando o músculo pterygoide medial, o ventre inferior do pterygoide lateral. Mesma coisa, cada vez ampliando mais para poder ver tudo que contém a fossa infratemporal. Aliás, em concursos, né, a gente usa muito pedir limites e conteúdos da fossa infratemporal. Aqui a artéria, né, vejam que na região mais posterior da língua, dificilmente o dentista lesaria essa artéria, mas vejam na região mais anterior. Então, na margem da língua, um disco rotador, ou mesmo um instrumental pontiagudo, pode lesar a artéria sublingual, que é a rama da lingual, e causar aí uma hemorragia chata, né? Difícil contenção no consultório do dentista. Bom, a drenagem da cabeça e do pescoço, eu só chamo a atenção de vocês para as comunicações que essas veias que drenam a cabeça e o pescoço têm com os seios da dura mater, seio sagital superior, seio sagital inferior, seio sigmoide, seio cavernoso. E dentre essas anastomoses, algumas nós já citamos quando falamos de ossos, né? Aquelas que drenam pequenas áreas do couro cabeludo para dentro do crânio, pelas veias emissárias, mas eu chamaria a atenção do plexo pterygoide de veias, porque ele tem comunicação com o seio cavernoso. Então veja, um procedimento que você faça aqui na região do túber da maxila, se infectar, aqui pode migrar para dentro do crânio, e a mesma coisa que eu comentei sobre o couro cabeludo, eu comento aqui. Então o cirurgião dentista tem aí o poder da caneta, cada escola preconiza um tratamento pré, durante e pós-operatório de antibiótico terapia. Façam uso sempre disso, principalmente quando for trabalhar aqui. Aí estão as veias, passando o plexo pterygoide de veias. E aí nós chegaremos na parte de drenagem linfática, e drenagem linfática também é negligenciada no ensino. Se vocês pegarem um livro de anatomia, verão que tem uma página e meia, 2 páginas que falam sobre o sistema linfático. Mas ele é de importância fundamental, principalmente na disseminação de células cancerosas, de infecções. Então vale a pena lembrar, né, o que é o sistema linfático. A definição anatômica do sistema linfático é um sistema auxiliar de drenagem. Se ele é um sistema auxiliar de drenagem, ele auxilia quem? As veias, né? A diferença está que ele é originário em fundo cego, ou seja, enquanto o sistema sanguífero é um sistema completamente fechado, o sistema linfático não. Ele começa no tecido, em capilares abertos. Então, bactérias, por exemplo, que não entram no capilar sanguífero, podem entrar no capilar linfático. Ele tem um fluxo também subordinado principalmente à visa laterária, ou seja, a força que vem do lado, a massagem que se faz nos vasos linfáticos é que impulsionam a linfa até ela ser jogada de novo no sistema venoso, geralmente na junção júgulo-subclávia dos dois lados, os ductos linfáticos desembocam. Só que essa linfa sempre passa pelo menos por uma cadeia de linfonodos, que são filtros, né? E se houver ali algum patógeno, então haverá ali uma inflamação desse linfonodo que a gente popularmente chama de íngua, mas que na verdade é uma linfonodomegalia, né? Os linfonodos superficiais se colocam atrás do pavilhão auditivo, atrás da mandíbula, embaixo da mandíbula, na região cervical, anterior e posterior ao esternocleidomastoide, a fossa supraclavicular, cavo axilar, fossa cubital, região inguinal e região poplítea, atrás do joelho. Nessas regiões nós temos linfonodos superficiais, ou seja, se eles estiverem aumentados, ao você fazer uma palpação, poderá perceber. Muitas vezes no pescoço não precisa nem palpar, basta o paciente sentar na cadeira, você já vai ver que
que ele está com uma linfonodomegalia. Sempre que tiver uma linfonodomegalia deve ser pesquisado, principalmente se essa linfonodomegalia não estiver associada a nenhuma inflamação, infecção, o indivíduo não queixa de nenhuma otite, estomatite, seja o que for, nenhuma dor de dente. Se você aperta o linfonodo não dói, né, e já está com mais de 15, 20 dias instalado, então esse indivíduo deve procurar um médico para que se faça uma punção desse linfonodo para ver se é só reacional mesmo, se só tem linfócitos ali dentro ou se é um linfoma, um câncer. Né. Se for um linfoma, quanto mais cedo tratar, maior a possibilidade de recuperação. Bem, esses dois grupamentos de linfonodos, o júgulo de gástrico e o júgulo homeoide, são exatamente o contrário, né? Se 90% das linfonodomegalias são reacionais, quando esses linfonodos estão aumentados, 90% é câncer, geralmente de base de língua. Só que esse grupamento de linfonodos, eles são em plano profundo. O cirurgião dentista só viria, ou o médico, com um ultrassom ou alguma coisa que demonstre esses linfonodos aumentados. Aqui está uma figura mostrando os territórios de drenagem linfática, alguns linfonodos retroauriculares, submandibulares, né, essas cadeias todas que vocês estão vendo, aqui também. E é isso, gente. É o que eu tinha para revisar para vocês de irrigação, drenagem e um enfoque especial ao sistema linfático, que é sempre negligenciado. Muito obrigado e até a próxima.